Existe uma pergunta que ninguém consegue responder: como será o meu futuro? Talvez você tenha feito essa pergunta hoje. Talvez ela esteja tirando o seu sono. Mas existe algo que Deus quer que você saiba: o seu futuro nunca saiu das mãos dele. Nós queremos enxergar o caminho inteiro, queremos garantias antes de dar o primeiro passo. Queremos saber se tudo vai dar certo, mas Deus trabalha de outra maneira. Ele convida você a confiar antes de entender, e é aí que a fé começa. Pense em Abraão por um instante. Deus pediu que ele deixasse tudo para trás, não mostrou o destino, não revelou cada detalhe da jornada, apenas disse para seguir. E Abraão escolheu confiar. Foi essa confiança que mudou sua história. O caminho parecia incerto, mas Deus nunca perdeu o controle. Cada passo fazia parte de um plano maior. Mesmo quando Abraão não conseguia enxergar, Deus já conhecia o final da caminhada. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você sabe que precisa continuar, mas não consegue ver o que vem depois. Isso assusta qualquer pessoa. Mesmo assim, Deus continua dizendo: confie em mim. O medo faz você olhar para a falta. A fé faz você olhar para as promessas. O medo pergunta o tempo todo: e se der errado? A fé responde com outra pergunta: e se Deus fizer muito mais do que você imagina? José também não conhecia seu futuro. Em um dia, era um jovem cheio de sonhos. No outro, foi vendido pelos próprios irmãos. Tudo parecia injusto. Parecia o fim da sua história. Mas era apenas o começo do plano de Deus. Anos depois, José entendeu. Cada lágrima tinha um propósito. Cada porta fechada evitou um caminho errado. Cada espera preparou algo maior. Deus estava escrevendo uma história, mesmo quando ninguém conseguia perceber. Talvez você esteja julgando sua vida pelo capítulo de hoje. Mas Deus escreve livros inteiros. Ele não termina uma história no momento da dor. Ele continua trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Essa é a esperança do cristão. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus está formando pessoas fortes. Ele não trabalha apenas nas circunstâncias, ele transforma o coração, porque um coração preparado consegue viver o futuro que Deus planejou. Davi recebeu a promessa de que seria rei, mas primeiro enfrentou o deserto. Depois enfrentou gigantes. Também precisou fugir. Esperou muitos anos, até que a promessa se cumpriu. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas não dependem das dificuldades. Também não dependem da opinião das pessoas. Dependem apenas da fidelidade do Senhor. E Deus continua sendo fiel em todas as gerações. Talvez alguém tenha dito que não existe esperança. Talvez as circunstâncias pareçam confirmar isso. Mas Deus costuma agir quando ninguém mais espera. Foi assim muitas vezes na Bíblia e continua sendo assim hoje. Esther era apenas uma jovem comum. Ela não imaginava o que Deus faria. Mas chegou o dia em que sua posição salvou uma nação inteira. O futuro que parecia comum escondia um propósito extraordinário. Nem sempre você entenderá por que algumas portas se fecharam, por que certos planos não deram certo, ou por que algumas pessoas foram embora. Mas Deus enxerga aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Confiar em Deus não significa nunca sentir medo. Significa escolher continuar, mesmo quando o medo aparece. Porque a confiança é maior do que a dúvida. O mundo muda todos os dias, as notícias assustam, a economia muda, as pessoas mudam, mas existe algo que nunca muda: o caráter de Deus. É por isso que a Bíblia chama Deus de rocha. Tudo pode balançar, menos aquele que permanece firmado nele. A segurança não está nas circunstâncias, está no Senhor. Daniel foi levado para uma terra desconhecida. Tudo mudou de repente. Mesmo assim, ele decidiu permanecer fiel. Ele não conhecia o amanhã, mas conhecia o Deus do amanhã. E isso foi suficiente. Talvez Deus não revele tudo o que acontecerá na sua vida,
porque se revelasse, você dependeria das informações e não da presença dele. Por isso a fé é tão importante. Existe uma grande diferença entre controlar o futuro e confiar naquele que controla o futuro. Uma opção gera preocupação constante, a outra produz descanso. É essa escolha que Deus oferece. Enquanto você faz sua parte, Deus trabalha onde você não consegue chegar. Ele abre portas invisíveis, move pessoas, prepara oportunidades e cumpre seus propósitos. Nunca pense que Deus esqueceu você. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa preparação. O céu continua trabalhando. Talvez o seu maior milagre não seja uma mudança imediata, mas um coração cheio de paz, enquanto tudo ainda está acontecendo. Porque essa paz também é uma promessa de Deus. Guarde esta verdade. Você não precisa conhecer todo o caminho. Precisa apenas continuar caminhando com Deus, quem segura a sua mão. Já conhece cada passo do amanhã e nunca deixará você sozinho. A confiança em Deus não elimina os desafios. Ela muda a forma como você enfrenta cada um deles. Você deixa de caminhar pelo desespero e começa a caminhar pela esperança, porque sabe que Deus está ao seu lado em cada etapa da jornada. Existem momentos em que tudo parece parado. As orações parecem não ter resposta. Os planos parecem distantes, mas Deus nunca fica imóvel. Enquanto você espera, Ele continua trabalhando em silêncio. Lembre-se do povo de Israel. Durante anos, eles esperaram pela terra prometida. A caminhada foi longa, houve dificuldades e desafios. Mesmo assim, Deus cumpriu cada promessa, porque sua palavra nunca falha. Nem toda porta fechada é um castigo, algumas são proteção. Deus vê perigos que você ainda não consegue enxergar. Ele conhece caminhos melhores. Mesmo quando você não entende, continue confiando. Provérbios ensina: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie apenas no seu entendimento. Reconheça Deus em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa promessa continua viva. Quando o medo tentar dominar seus pensamentos, lembre-se do que Deus já fez. Ele nunca abandonou você, mesmo nos dias mais difíceis. A fidelidade de ontem é a mesma de hoje. Não compare sua caminhada com a dos outros. Cada pessoa vive um tempo diferente. Deus escreve histórias únicas. O que Ele está fazendo na sua vida também tem um propósito, mesmo que ainda esteja escondido. O futuro não é construído apenas pelos grandes momentos. Ele também nasce das pequenas decisões. Cada oração fortalece sua fé. Cada atitude de obediência abre um novo caminho. Cada passo de confiança aproxima você do propósito de Deus. Nada é em vão. Talvez hoje você enxergue apenas uma pequena luz. Não despreze esse começo. Grandes histórias começaram com passos simples. Deus costuma agir dessa maneira. Ele fortalece quem continua caminhando, mesmo sem ver tudo. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu sua presença. E essa presença faz toda a diferença, porque ninguém enfrenta o amanhã sozinho. Quando anda com Cristo, sempre existe esperança. Não entregue seu coração às notícias. Nem permita que o medo decida seu futuro. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Ela fortalece a fé, renova a esperança e traz direção. Quanto mais você conhece as promessas de Deus, menos espaço o medo encontra, a confiança cresce, o coração se fortalece e a paz começa a substituir a preocupação. Esse é o fruto da fé. Talvez Deus esteja preparando algo muito maior do que você imagina, assim como fez com José, assim como fez com Esther, assim como fez com Davi. Ele também pode surpreender você. Nunca pense que sua história terminou enquanto Deus escreve. Sempre existe um novo capítulo, sempre existe uma nova oportunidade, sempre existe um novo começo. Confie no autor da sua vida. O amanhã pertence ao Senhor, por isso não permita que o medo roube a alegria de hoje.
Viva este dia com gratidão e entregue o restante nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz. Sempre que a preocupação aparecer, faça uma pausa para orar. Converse com Deus como um filho conversa com o pai. Abra seu coração, entregue seus medos e receba sua paz. Filipenses ensina que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Essa paz não depende das circunstâncias, ela nasce da confiança e permanece mesmo durante as tempestades. Essa promessa também é para você. Talvez você ainda não veja a resposta, mas Deus já vê. Talvez você enxergue um problema, mas Deus enxerga uma oportunidade. Ele sempre trabalha além daquilo que nossos olhos conseguem alcançar. Continue fazendo o bem, continue sendo fiel, continue confiando. Mesmo quando ninguém perceber, Deus vê cada atitude e honra aqueles que permanecem firmes. O medo diz para desistir. A fé diz para continuar. O medo olha para os obstáculos. A fé olha para Deus. E quem olha para Deus nunca caminha sem esperança. Se hoje seu coração está cansado, descanse nas promessas do Senhor. Ele continua sustentando, fortalecendo, protegendo e conduzindo cada passo. Não importa quantas vezes você tenha falhado, a graça de Deus continua disponível. Ele restaura, renova, levanta quem caiu e oferece um novo começo. Talvez este vídeo tenha sido um lembrete de que Deus não esqueceu você. Seu nome está diante dele. Sua oração foi ouvida. Seu futuro continua seguro nas mãos do Senhor. Antes de terminar, faça uma escolha no seu coração. Troque o medo pela confiança. Troque a preocupação pela fé. Entregue o amanhã para Deus e viva um dia de cada vez. Antes de encerrar, vamos fazer uma oração. Senhor, entregamos nosso futuro em Tuas mãos e escolhemos confiar nas Tuas promessas. Tira do nosso coração todo medo, toda insegurança e enche a nossa vida com a Tua paz. Guia cada passo, abre as portas que vêm de Ti e fortalece a nossa fé em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva: Eu confio no plano de Deus. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje.